Os filhos do Rei dos Reis eu sou, Cristo é meu porfim. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, neste sábado de julho, 1º de julho, estamos começando este mês com mais um episódio do Simply Pentecostal, do nosso devocional, mais uma leitura bíblica. Eu sei que você, durante esta semana, já esteve nos acompanhando aqui e nós estamos muito alegres e contentes e orando por vocês, para que Deus possa continuar obrando em vossos corações através da sua palavra. Portanto, nós vamos ao livro de Jeremias, no capítulo 11. E se você é a primeira vez que está aqui conosco, neste canal do Simply Pentecostal, não esqueça de poder ativar as notificações, se inscrever, para que então a cada dia você possa receber esta notificação abençoada, não é? Para a leitura da palavra de Deus. Portanto, se você está pronto, abra sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 11. E assim diz a palavra do Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e farei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor, aleluia. Vamos então parar por aqui. Nós vamos ver de que este capítulo especialmente fala de 2 assuntos. A primeira parte deste capítulo, até o versículo 17, fala sobre o conserto de Deus para o povo de Israel que foi violado pelo seu povo. Nós vamos entender de que nos dias que nós vivemos e nos tempos antigos, as pessoas eram muito conhecedoras daquilo que se chamava um pacto, um concerto, uma aliança. Num concerto, existem 2 pessoas ou mais que estão incluídas nelas. E hoje, se nós vamos ver no nosso dia a dia, nós temos concerto, ou temos um pacto, ou temos uma aliança, ou fazemos um contrato, não é? Um contrato de trabalho, um contrato de compra e venda, um contrato de casamento, não é? Tantas outras coisas que nós podemos realizar um contrato. E para esses contratos, cada das 2 pessoas que estão relacionadas a ela, nós vamos ver de que elas têm que manter as cláusulas daquilo que está determinado. E Deus lembra ao seu povo Israel de que ele havia feito um pacto, uma aliança, um contrato com o seu povo. E se você, nós não vamos ler agora, mas você pode ler em Deuteronômio, no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, e vai mostrar todas essas cláusulas do concerto que Deus havia feito com o seu povo e o que é que eles tinham que fazer, o que é que eles tinham que guardar para que Deus pudesse também manter a sua parte deste concerto. E nós vamos ver de que, infelizmente, o povo de Israel, porque entrou na idolatria, porque entrou numa decadência espiritual, este povo, como diz o Senhor, eles anularam, eles violaram o pacto feito com Deus, que ele havia feito com os seus pais quando saíram da terra do Egito. Portanto, o versículo 6 diz assim: e disse-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras
protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Novamente, nós vamos ver pelo menos 4, 5 vezes Deus repetindo esta mesma palavra neste capítulo: dai ouvidos à minha voz, escutai a minha palavra, escutai o que eu estou dizendo. Irmãos, nós de maneira alguma, não é? Quem é filho bastardo, quem é filho que rebelde, o pai fala, entra no ouvido, sai pelo outro. Entretanto, Deus está dizendo para o seu povo, Deus ele diz para nós, a palavra de Deus, ela sempre admoesta-nos a fazer o quê? A ouvir a voz do Senhor, a dar ouvido, a atender, a obedecer a voz do Senhor. E ele disse: dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre ele todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Novamente, Deus fala aquilo que ele havia determinado em Deuteronômio capítulo 11, não é? Do versículo 26 ao 32, se eles não fizessem, se eles não ouvissem, se eles não obedecessem, Deus ele diz o que é que aconteceria com este povo, e agora está acontecendo. E Deus ele mostra e retrata o coração do povo. Quem era este povo? Irmãos, isto é muito importante para que nós possamos lembrar, porque muitas vezes, principalmente nos dias em que nós vivemos, muitas pessoas, né, principalmente o mundo lá fora, eles pensam que porque fazem talvez alguma coisa boa, ou porque eles fazem alguma coisa de bem, ou porque são importantes, ou porque fazem ou dão alguma coisa para alguém, eles se acham de que o seu coração é bom, de que tá tudo certo, de que a maneira com que eles caminham tá certinho, não tem problema. Entretanto, Deus ele olha para dentro do coração do homem. Deus ele não está preocupado somente em ver o exterior do coração do homem. Não foi isso que Deus disse para Samuel quando ele foi ungir o rei de Israel em lugar de Saul? Deus disse para Samuel: você está olhando o exterior, Samuel, mas eu olho para o interior. E Deus sabe de que muitas vezes, quando ele tira esse raio-x espiritual do coração do homem, o coração dele é o quê? Ele disse: o propósito do seu coração é malvado, aleluia, porque o homem sem Deus é isso, irmãos, o homem sem o Espírito Santo, sem a salvação, é o que ele é. Ele é apartado de Deus, ele é distanciado de Deus, ele está ligado com as coisas da carne, do pecado, do mundo, e por causa disso, tudo que proceder desta pessoa, por mais que muitas vezes elas querem fazer bem, no entretanto, nós vamos ver de que o coração, o centro do seu coração, o interior da sua alma está consumada pelo pecado, está estragada, está chagada pelo pecado, e somente Jesus pode fazer uma diferença. Versículo 10 disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Oh, irmãos, que triste, que tremendo ver e ouvir Deus falar isso. Não é o mundo, não é aos pecadores, aos ímpios, aos pagãos, falar isso para o seu povo Israel. Ele disse, portanto, ele diz:
Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Irmãos, Deus sabe. Deus sabia de que aquela idolatria, aqueles deuses feitos pelas mãos de homens, como nós lemos e vimos aqui no capítulo anterior, no sábado passado, estes deuses não eram deuses. E quando eles foram se inclinar e pedir e orar e clamar na hora da angústia, o que foi que aconteceu? Esses deuses não os ouviram, nem poderiam ouvir, porque o Deus disse: não temeis a eles, porque eles não podem nem fazer mal, nem pode fazer bem, porque se pelo menos fizesse o bem, né? Ou se pelo menos fizesse o mal, mas ele disse: não faz nem bem nem mal, vocês estão orando, vocês estão clamando a uma imagem de que não pode fazer nada para vocês. E ele continua dizendo: porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo. Olha a palavra de Deus para Jeremias. O limite de Deus havia chegado. Deus estava e tinha a ponto de disse: eu vou cortar, eu vou tirar fora, eu não vou ouvir, vocês podem orar. Jeremias, não ore por este povo, não clame, porque você vai orar e eu não vou ouvir, porque o meu juízo cairá sobre este povo. Aleluia! Mas, irmãos, Deus não queria saber. Deus é um Deus benigno. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus longânimo. Por isso que vez atrás vezes ele diz através dos seus santos profetas que ele levantou homens que clamaram madrugando e clamando e pregando, mas o intento do coração do homem não queria nada com o seu Deus. De plena vontade, eles se rebelaram contra Deus. Aleluia. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, no meu templo, visto como muitos nela cometem grande abominação e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes maus, então andas saltando de prazer? Deus, ele fala para o seu povo: vocês estão aí dizendo que me amam, dizendo que tudo está bem, vocês vêm ao meu templo, vocês vêm à minha casa, vocês oferecem os seus sacrifícios. Irmãos, vamos entender, Israel não tinha apenas completamente abandonado ao Deus de Israel e apenas servindo a Baal. O problema é que, durante a semana, o povo estava adorando a Baal. Em cada rua de Jerusalém, em cada cidade de Judá, havia uma entidade, havia uma imagem, havia algo para o povo estar se prostrando diante dele. Mas quando chegava no sábado, o dia de ir para o templo do Senhor, estava todo mundo lá na igreja. Estava todo mundo lá oferecendo as suas oferendas ao Senhor. E Deus disse: será que vocês não entendem de que eu não estou recebendo esta oferta? Vocês não me amam de verdade? Este sincretismo não pode haver na igreja de Jesus. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal, dizia Elias. Josué disse: se vocês querem servir ao Deus de além do mar, além do rio, vocês sirvam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O próprio Jesus, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar o outro. Não existe maneira. E meus irmãos, isto não é
uma palavra somente, e foi uma palavra para Israel, esta é uma palavra para nós. Porque muitas vezes o que é que acontece? Muitas pessoas se deixam envolver por este mundo, se deixam envolver pelo pecado, às vezes caem na armadilha de Satanás e estão na igreja, estão ali e continuam nas suas práticas religiosas, louvando, cantando, indo à igreja, dando ali, dando sua oferta, dando até o seu dízimo e pensam que com isso irão encobrir a multidão dos seus pecados. Não, irmãos. O Espírito Santo em quem nós habita, ele é santo. O Deus a quem nós servimos é um Deus santo. É um Deus que ele vê como seus olhos como chama de fogo. Ele vê exatamente a condição do nosso coração. Por isso, Salomão, ele diz, você tende cuidado, no livro de Eclesiastes ele escreve, tende cuidado, guarda o teu pé, quando entrares na casa do teu Deus, aleluia, que nós possamos entender e contemplar como é que está o meu interior, como é que está o estado da minha alma, como é que está o estado do meu pacto, da minha aliança com meu Deus, antes de eu entrar e tentar oferecer sacrifícios de tolos diante do Senhor, sabendo e entendendo de que Ele não receberá este tipo de sacrifício diante dele. E a Bíblia fala, versículo 16, denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Segunda parte deste capítulo, a partir do versículo 18, fala agora sobre a conspiração do povo de Israel, mas em particular da cidade de Anatote. Os irmãos vão lembrar que Anatote era uma cidade levítica. Quando Moisés distribuiu as cidades entre as 12 tribos de Israel, 48 cidades foram destinadas para os levitas, porque eles não tinham um assentamento, mas eles viviam entre todos os seus irmãos. E a cidade de Anatote era uma cidade de sacerdotes. Foi a cidade aonde Abiatar, o sacerdote no tempo de Davi, era de onde ele vinha. Foi aonde Jeremias ele nasceu. Ele nasceu naquele meio, naquela cidade. E a Bíblia nos fala de que Jeremias começou a sua pregação em Anatote, falando para os seus irmãos, falando para aqueles que pertenciam à classe mais importante, se nós pudéssemos assim dizer, do povo de Israel, que era os sacerdotes, os levitas, aqueles que ofereciam sacrifícios a Deus, que falavam com Deus, que ofereciam o perdão do pecado do povo, e aqueles que representavam, irmãos, o povo diante de Deus, aqueles que conforme a lei de Deus, eles tinham que se santificar, eles tinham que apresentar, fazer sacrifícios por ele, pelo povo, para entrar diante de Deus, para poder oferecer sacrifícios pelo povo. Mas este povo de Anatote conspiraram contra quem? Contra o profeta Jeremias, porque ele estava trazendo a palavra do Senhor. E como a palavra do Senhor vinha destruir tudo aquilo que eles estavam fazendo, ia contender contra tudo aquilo que eles estavam falando. A Bíblia nos diz o seguinte: e o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas ações. E eu, Jeremias, não é?
Era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Irmãos, Jeremias não estava sabendo disso. Foi Deus que revelou isso para ele, a intenção do coração dos seus irmãos, daqueles que se chamavam sacerdotes do Senhor. E ele diz: mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morra às nossas mãos. Irmãos, a perseguição contra Jeremias era aberta pelos seus irmãos. Ele disse: você pare de profetizar, pare de pregar, porque senão nós vamos te matar. E ele disse: sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós em tempos em que nós vivemos. Talvez você, como nós, algumas vezes, já passamos por situações em que a perseguição do inimigo não foi pela mão do ímpio, foi até pela mão daqueles que se dizem irmãos. Eu quero dizer para vocês que você, nós não somos os primeiros a sofrer isso. O profeta Jeremias sofreu, vários dos profetas sofreram. O apóstolo Paulo, ele disse, que de todos os lados ele estava em combate, por dentro, por fora, dos falsos irmãos. E, meus queridos e amados irmãos, nessa hora, neste momento, o que nós devemos fazer é entregar a nossa causa àquele que cuida, aquele que sabe, aquele que adverte, aquele que faz todas as coisas e aquele que traz o juízo. Não adianta você querer fazer o juízo por você mesmo, não, irmãos. Esqueça. Coloque na mão do Senhor. Ele é o justo juiz, como diz o profeta Jeremias, aleluia. Mas que nesta manhã, aleluia, que neste dia que Deus ele nos concede, que nós possamos rever o pacto de Deus nas nossas vidas, o conserto de Deus nas nossas vidas, para que nós não possamos nos encontrar falhando em nenhuma cláusula daquilo que a santa palavra de Deus, ela nos pede para que nós possamos fazer e obedecer diante da sua presença. Portanto, por que não louvar o nome do Senhor? Eu vou chamar a nossa irmã Manuela, ela virá aqui para poder juntos nós louvarmos ao nome do Senhor com o hino de número 146, Por um caminho brilhante eu vou. Por um caminho brilhante vou, em majestosa luz, pelo caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus, sem me lembrar do que se passou, bem feliz canto sim, pois filho do Rei dos Reis eu sou, Cristo é meu porfim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu porfim. No mundo não tenho mais
prazer, purificado estou. Nunca jamais hei de perecer, pois Jesus me livrou. Ele me ama e me quer bem, tudo é para mim. Nele encontro louvor também, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu porfim. Quem de Jesus me separará? Tenho no coração. Ele nas trevas me guiará para a felicidade. Sempre contente, sem vacilar, venço o mal assim. Tenho prazer sim na luz andar, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu porfim. Oh, aleluia! Que o Senhor lhe conceda um domingo abençoado juntamente com a sua família. Esse é o desejo de todos nós aqui do Simply Pentecostal. Que Deus lhe abençoe.